Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de outubro de 2023. O que é ecoansiedade? Angústia pelo planeta que atinge mais crianças e adolescentes. Eu fiquei espantada como psiquiatra, diz Deborah Tseng Show. Os entrevistados citam pânico, dificuldade para dormir e sensação de que estamos atrasados para resolver um problema urgente. São crianças e adolescentes brasileiros que relataram à pesquisadora suas preocupações com as mudanças climáticas que se desenha como a maior crise desta e das próximas décadas. A gente não espera deles pessimismo em relação ao futuro. Principalmente numa fase em que a vida é encarada com a perspectiva de que pode ser melhor, diz ela. Show e seu colega de pesquisa Emílio Abelama Neto ouviram 50 jovens entre 6 e 18 anos nas cidades de São Paulo, Itaparica, Bahia e Salvador como parte de um estudo internacional liderado por Laília Benoit, da Universidade de Yale, no ZEUA, sobre emoções relacionadas ao estado do planeta. Parte desses sentimentos se enquadra no que vem sendo chamado de ecoansiedade, uma palavra que, em inglês, já foi incorporada pelo dicionário de Oxford e é definida pela Associação Americana de Psicologia, APA, na sigla em inglês, como medo crônico da catástrofe ambiental. A expressão ecoansiedade começa a aparecer na literatura, ainda em livros de ecopsicologia, na década de 1990. Mas só agora a gente está vendo esse tema ganhar projeção, diz Marco Aurélio Bibliu. Ele é presidente da Sociedade Internacional de Ecopsicologia, um campo nascido formalmente em 1989 no ZEUA que considera o cuidado com o meio ambiente como condição fundamental para o equilíbrio psíquico de um indivíduo. É importante dizer que ecoansiedade não é uma patologia, não é uma doença mental, como explica a psicoterapeuta britânica Caroline Knan, uma das maiores especialistas no tema. A ansiedade tradicional gerada, por exemplo, pelo medo de andar de avião é algo mais particular de um indivíduo. E a raiz do problema pode ser difícil de identificar, diz ela, BBC News Brasil. A angústia ligada à crise climática, por sua vez, possui uma causa bem definida e é caracterizada por um sentimento coletivo, afirma a psicoterapeuta. A sensação de impotência e frustração surge com a ação insuficiente dos poderes e a falta de consciência em outros setores da população. Do ponto de vista do profissional, Bibliu defende que o tratamento para esse tipo de transtorno não deve ser o mesmo da ansiedade tradicional. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre essa doença atual na questão 931. Porque são mais numerosas, na sociedade, as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí lhe será o paraíso terrestre. O Espírito Miramês no livro Filosofia Espírita volume 19 pela psicografia de João Nunes Maia acrescenta, no mundo em que habitas, as classes sofredoras são em maior número, por ser a terra mundo de expiação e provas, como retraíam os benfeitores da espiritualidade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capitão I. Os que dizem que alguns são felizes se enganam na expressão e mesmo na realidade. Tornamos a dizer o que muitos instrutores da espiritualidade já falaram: não existe felicidade completa na Terra. No entanto, ela é uma realidade, porque alguns já a percebem e de vez em quando recebem ou concebem alguns minutos deste tesouro, que é permanente nos mundos venturosos. Nenhuma classe no mundo é feliz, na expressão da palavra. Alguns, aqui e ali,
sentem a existência da felicidade e procuram ir em busca da paz que o Cristo tem com abundância. Ele, o Mestre dos Mestres, indicou os caminhos para a aquisição desse estado da alma que, em grande parte, é conquista da alma, no certame da vida. Se a terra fosse morada dos eleitos, como se costuma dizer, onde se encontra a felicidade, não precisaria vir Jesus a ela, nem seria necessário surgir a doutrina dos espíritos. O Mestre veio para os sofredores e sempre está ao lado deles, consolando e instruindo, e, se a doutrina dos espíritos é Jesus voltando, deve fazer a mesma coisa. Onde somente moram os anjos, qual é o trabalho do consolo? Onde haja somente espíritos puros, qual a necessidade de se pregar o Evangelho? Ele reflete as leis, e para quem foram estabelecidas as leis? Somente para os ignorantes, não para os sábios que já as têm palpitando dentro do coração. Quem sofre é que precisa de médico e remédios. Jesus mesmo disse que não veio ao mundo para os sãos e, sim, para os enfermos. Notadamente buscamos conforto quando estamos sofrendo, remédio quando estamos enfermos e amparo, quando desamparados. O sofrimento no mundo está por toda parte. Muitos dos que se pensa estarem livres dele, pode ser os que sofrem mais ocultamente. Não penses que o conforto material tira os padecimentos materiais e morais, por vezes ele piora a situação. A tranquilidade de consciência gera-se por dentro, não se faz por fora, com dinheiro, bens materiais ou poderes políticos. A felicidade é a maturidade da alma, com mais capacidade de amar. Por enquanto, as próprias leis humanas carecem de reformas, mas que sejam compatíveis com as leis de justiça e de amor. As leis naturais são mal compreendidas pelos homens, porque eles não as sentiram no coração. Esqueceram-se da presença de Deus na consciência e ainda não se lembraram dos 2 mandamentos que Jesus sintetizou, considerando as leis recebidas por Moisés. Quando a humanidade estiver amando a Deus em todas as coisas, bastará esse mandamento para que tudo se transforme em luz em favor dos homens. Somente o amor consegue libertar a alma, porque ele é a verdade, é o caminho e a vida. A terra é lugar de expiação, porque os homens que nela moram se encontram entre o bem e o mal, por vezes mais propensos para o último. Como pode haver felicidade? Feliz somente o é quem ama nas 24 horas do dia, sem nenhum apego às paixões inferiores, em que a caridade em sua vida seja constante. Esta terra será dos eleitos, mas daqueles eleitos que conquistaram esse título pelos processos do amor. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava graças a Deus. Lucas 13:13. Quando andarmos sob a imposição das mãos de Jesus, endireitaremos nossa vida e certamente vamos dar graças a Deus, pela nossa conduta reta, na retidão da nossa moral. Se somente atraímos o que somos, se todas as criaturas procurarem o Mestre, o ambiente terreno deve mudar, tornando-se um paraíso. Será então o céu na terra, porque esta se encontrará transformada, pela transformação dos seus filhos. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.